Se você já tentou fazer orçamento e mesmo assim o dinheiro continua desaparecendo no meio do mês, então provavelmente você já tentou também controlar mais, cortar gastos, se organizar e mesmo assim sempre acontece a mesma coisa. Uma pizza, um lanche, uma compra que parecia pequena e quando você percebe, o dinheiro acabou antes do final do mês. E isso não acontece porque você não sabe se controlar. Isso acontece porque o seu dinheiro está funcionando sem teto. E no vídeo anterior desta série, eu mostrei por que o orçamento colapsa, mesmo quando você não faz nenhum gasto absurdo. E se você não assistiu, vai lá e assiste, vou deixar o link aqui. E nesse vídeo já dá para perceber que existe um padrão. E o padrão é que o problema não era o valor isolado, era a estrutura do sistema. Imagina só, você tentando fechar uma mala que já está super cheia. Você senta em cima dela para fechar. E parece que no começo vai dar certo essa estratégia. Só que o zíper estoura. E não é falta de esforço, é falta de limite estrutural. E eu vou te dizer uma coisa, que o problema quase nunca começa com um gasto grande. Ele começa assim, vai vendo, uma pizza, um lanche, uma compra pequena que você nem tinha planejado, mas a voltinha no shopping fez você gastar. E os gastos, eles continuam entrando. Não porque você perdeu o controle, mas porque nunca ficou claro para você até onde o seu sistema aguenta. E tem um erro que muita gente comete e nem percebe. Tem pessoas que acreditam que resolver esse problema de gastar sem perceber é uma questão de disciplina. Eu preciso gastar menos. Mas disciplina não resolve, principalmente quando o sistema não tem limite. Porque antes da disciplina, precisa existir um limite claro. E quando esse limite não está definido, qualquer gasto parece que é pequeno. E é aqui que todo mundo se engana, e se engana feio. Mas se você pensa que o único erro que as pessoas cometem é achar que precisa de disciplina, vou te contar um outro que passa bem despercebido. As pessoas, elas definem o limite delas a partir da renda. Eu ganho X, então eu posso gastar X. Mas o dinheiro não funciona assim, porque renda não define limite. Quem define limite é o sistema. Aprende e grava na sua cabeça. Dinheiro não é valor, dinheiro é sistema. E se você chegou agora, você deve estar meio perdido, né? O que essa mulher tanto fala em sistema? Então eu vou te dar uma dica. Esse vídeo faz parte de uma série. Se você não está entendendo o que é sistema, assiste os outros vídeos que eu vou deixar aqui na descrição para você entender como é que você vai se organizar financeiramente. Agora que eu já dei meu recado, vamos voltar para o vídeo. Lembra que no começo eu falei da mochila, uma mochila lotada, uma mala lotada que você sentou em cima para fechar e que parecia que a estratégia dava certo, mas deu ruim? O zíper estourou? Então tá, vamos voltar de novo com essa imagem na cabeça. Imagina uma mala ou uma mochila. Imaginou? Perfeito. Ela tem espaço, certo? E aí você começa a colocar coisas dentro dela. Coloca 1, 2, 3... e vai enchendo. Tudo que você precisa colocar na mochila, você tá colocando. No começo, você olha pra mochila e fala, acho que cabe. E aí você coloca mais uma coisinha. Até que chega uma hora que o zíper estoura. Porque você colocou tanta coisa, forçou o fechamento, que ele não aguentou a pressão e ele explodiu. Ele estourou. Ou a alça arrebenta, porque não aguentou o peso da mochila. E aí eu vou te contar. Não foi tudo que você colocou dentro dessa mochila ou dessa mala que fez o zíper estourar. Foi o acúmulo de coisas que você colocou lá. Você viu como o problema não é a disciplina? O problema é a falta da percepção do limite? Pois então, muita gente acha que o problema é ganhar pouco, que o problema é não ter disciplina, que o problema é que não cortou o suficiente, ou até que precisa ganhar mais para resolver essa situação. Mas muitas vezes o seu problema do seu orçamento colapsar, de nunca sobrar dinheiro e de faltar na metade do mês, não é nenhum desses fatores, isoladamente. Por isso, eu sempre me lembro daquele vídeo dos R$ 78. Vou deixar aqui o link da descrição,
Lá você entende o que é sistema. Lá eu mostro que o problema não era a compra. Da mesma forma, o outro vídeo da formatura, lembra? O problema não era a formatura. O problema era a hora que ela ia entrar. O sistema, no vídeo da formatura, já estava cheio. Não dava para entrar naquela hora. E se você assistiu aos outros episódios, você começa a entender que existe um padrão. E depois de tudo que eu falei, você deve estar se perguntando: mas Cleo, então o que é um teto financeiro? Logo de primeira eu já vou responder para você que teto financeiro não é um número. Não é um número aleatório que você escolhe. É um ponto do sistema em que ele ainda respira. Passou disso, o sistema começa a quebrar. Então, entenda uma coisa e grave na sua memória. Limite não é restrição. Limite é proteção. E aí eu tenho certeza que você já deve estar assim: mas Cleo, como é que eu acho esse teto? Como é que eu faço para estabelecer isso? Para melhorar minha condição financeira? Eu sei que você quer descobrir na prática como é que isso funciona. Porque teto não é adivinhação, é cálculo. E quando você descobre como fazer esse cálculo, você para de brigar com o dinheiro. Entenda, quando esse teto não existe, o dinheiro continua sendo forçado até o sistema arrebentar. No próximo vídeo, eu vou te mostrar métodos simples para você calcular qual é o seu teto, qual é o seu número. Mas nada de planilha complicada e nem fórmula mágica. E se essa série está fazendo sentido para você, acompanhe os próximos episódios. Porque nós estamos montando esse sistema juntos. Aqui, a gente aprende a organizar o dinheiro como um sistema antes de fazer ele crescer. Até o próximo vídeo!